agora vai pintar, bateu! Gol de Leandro Damião! O artilheiro desencantou. Leandro Damião finalmente marcou pelo Cruzeiro e foram logo 2. O jovem Arrascaeta também deixou ótima impressão na estreia. E no Globo Esporte você vai ver os principais lances da vitória do novo líder do Mineiro sobre o Guarani. Com o início da Libertadores para o Atlético, o time vai emendar uma sequência de jogos quartas e domingos. A gente tem essas semanas cheias, né, no qual a gente trabalha bastante. E ainda a classificação do Corinthians para a fase de grupos da Libertadores. Gols pelo Brasil e mais um caso de doping envolvendo Anderson Silva. E aí, pessoal, tudo bom? Muito boa tarde. O Globo Esporte está no ar para falar como é que foi a vitória do Cruzeiro sobre o Guarani ontem. Que noite de primeira para o Leandro Damião, para o Judivan e, claro, para um cara muito bom de bola, hein? O estreante uruguaio Arrascaeta. A noite deveria ser só dele, Arrascaeta, o uruguaio de toque refinado, que estreava e acelerava o ataque cruzeirense. Ajuda, isso aí ajuda bastante. Foi assim que a gente conquistou o campeonato no ano passado, né? Pelo toque de bola. Arrascaeta criou chances para os companheiros. Olha o Arrascaeta, vai avançando na frente com o Damião na área, emendou, bateu firme na bola. O meio-campo apareceu para o jogo, foi bem avaliado. O Arrascaeta somou muito, a gente percebe positivamente um jogador inteligente que coloca os companheiros em condição de fazer o gol, tem velocidade, tem toque. O jogo também será lembrado como a primeira oportunidade profissional que Otávio teve. Você deve estar se perguntando, quem é o Otávio? Otávio tem sangue nobre, sangue de rei. O atacante do Guarani de Divinópolis é neto de Pelé, o que atrai a atenção. Aos 16 anos, o jovem evita comparações, já que o avô, aos 17 anos, se consagrava campeão do mundo com a seleção brasileira. Uma herança ele tem certeza que herdou de Pelé, a voz. Todo mundo fala isso, é o que eu tenho certeza que eu precisei da genética. O futebol de Otávio, neto do Rei Pelé, vai ser avaliado em uma próxima oportunidade. Do banco de reservas, viu Leandro Damião fazer o que o avô dele tanto gostava. Gol 1-0 Cruzeiro. De Leandro Damião! Presenciou Judivan, aos 19 anos, driblar com estilo para fazer 2-0. De Judivan! João Carlos, do Guarani, diminuiu 2-1. O Fábio tentou chegar. Gol do Guarani! Leandro Damião recebeu bom passe de Marquinhos e fez mais um. 3-1 Cruzeiro. Gol! Mais um de Leandro Damião do Cruzeiro! Acho que o atacante vive suas fases e eu tive uma fase ruim. Espero que seja uma fase boa aqui no Cruzeiro. Na noite em que Otávio, um jogador de sangue real de Pelé, esteve presente no estádio, o goleador foi Leandro Damião e o soco no ar de Judivan. E o atacante Henrique, ex-Palmeiras, vai ser apresentado nesta tarde, depois do jogo treino contra o Minas Boca de Sete Lagoas. O Atlético vai ter pela frente, gente, uma maratona de jogos pelo Campeonato Mineiro e também pela Libertadores. Apesar da sequência grande de partidas, pelo menos a tabela ajudou. Das próximas 6 partidas, o Galo vai jogar 5 delas aqui em Belo Horizonte. A primeira é em pleno sábado de carnaval contra o Democrata. No futebol, o tempo é estratégico. Um dia a mais de trabalho pode influenciar no planejamento dos treinos, na preparação física e até na escalação do time. E nos próximos 6 jogos, ele vai estar ao lado do Atlético. No sábado, o adversário é o Democrata de Governador Valadares do Independência. Depois, o time vai a Santiago, no Chile, para a estreia na Libertadores contra o Colo-Colo. Em seguida, serão 4 jogos em Belo Horizonte. América pelo estadual, Atlas do México pela Libertadores, Guarani de Divinópolis e o clássico contra o Cruzeiro, ambos pelo Campeonato Mineiro. Apenas uma viagem nas próximas 3 semanas.
Exatamente quando a sequência de jogos ficará mais intensa, o time vai perder pouco tempo em deslocamentos e ter mais tempo para treinar. Quando a gente tem essas semanas cheias, né, no qual a gente trabalha bastante, o professor Levi tem um tempo hábil aí para estar trabalhando a equipe, para estar implantando a sua filosofia a cada dia, aprimorando, né, os fundamentos. Então isso é muito bacana. Mais tempo em casa também garante um prazo maior para recuperar jogadores entre um jogo e outro. Administrando melhor o desgaste dos atletas, o técnico Levir Coupe pode continuar escalando o time ideal, buscando um entrosamento melhor. Viajar menos também é bom para os jogadores. Quando o jogo é em casa, não tem concentração. Eles não precisam se apresentar na véspera da partida. Fazem isso só no dia do jogo mesmo. E aí, sobra mais tempo para ficar tranquilão, fazer o que mais gosta. Aproveito para estar cuidando também da parte espiritual e gosto de estar curtindo as minhas filhas, a família, a esposa. Quando a programação é só, a gente gosta de ir num cinema, né, sair para jantar. Essa é o meu hobby aí nos tempos de folga. Um programa legal com quem mais gosta. Existe jeito melhor de passar o tempo? Gracinha. Em Patos de Minas, o jogo, o RT e Mamoré é como se fosse Atlético e Cruzeiro, gente. E no clássico deu Mamoré. O gol foi no finzinho da partida, 41 minutos. Bruno Aquino recebeu na área, se livrou da zaga e soltou uma bomba no ângulo. Para a alegria da torcida do Mamoré, que estava na minoria, mas fez muita festa na casa do maior adversário. E o Campeonato Mineiro tem mais um jogo hoje, Caldense e Tombense às 7h30 da noite em Poços de Caldas. Depois da abertura da rodada, o Cruzeiro assumiu a liderança com um jogo a mais que a maioria dos times. Completando o grupo dos primeiros, vem Atlético, Caldense e América. Na sequência, Vila Nova, Boa Esporte, o RT, Tupi, Mamoré e Guarani. Tombense e Democrata ainda não marcaram e estão na zona de rebaixamento. Se você tem um amigo alto, bem alto, já deve ter brincado com ele. Ô, troca uma lâmpada aí pra mim, tá frio aí em cima. Não é assim que a gente brinca? Pois tem um cara lá no Recife, gente, que escuta isso toda hora. E ele aproveita essa altura pra se dar bem no basquete. Você vai conhecer agora o gigante Sidão. Nome de batismo. Sidney de Santana Lima. E o apelido? Sidão. Bem, não poderia ser Cidinho, né? Com 2,15 metros de altura, não dá. O cara é um gigante. Não é todo dia que a gente encontra alguém com 2,15 metros de altura. E o Sidão tem a maior dificuldade para conversar com uma pessoa assim, ó, de igual para igual. Por isso que eu dei uma ajudinha, ó, para facilitar a entrevista e o Sidão ficar mais confortável. Gostou da ajuda? Com certeza. Assim fica muito mais fácil falar cara a cara. Agora deve ser muito bom ter 2,15 metros, não ver a vida do alto. Deve ser legal. Com certeza. Tem suas vantagens, que eu até agora só acho vantagem, mas as dificuldades a gente se adapta. Mas tem dificuldade? Algumas sim. Será? Vamos ver? Mostra pra gente? Com certeza. Quem gostou da ajuda mesmo, né? Vamos lá. Obrigada. Agora o real. Desde os 18 anos, a vida tem seus altos e baixos para Sidão. Passar por uma porta pode ser uma armadilha. Tem que tomar cuidado sempre. E os móveis da casa? Espelho de corpo inteiro só se for assim, do chão ao teto. As cadeiras sofrem. Porque, ó o barulhinho, ela tá gritando, coitadinha. E no quarto? Primeiro assim, pena que eu tô de tênis, mas não tem problema, ó. Segundo assim. 2 camas, porque uma não é o suficiente. Com certeza, porque como que ia dormir com metade das pernas fora? E na hora do banho, como é que é? Tranquilo o chuveiro? Banheiro pequenininho, né? Então vamos aí. Como eu tenho meus lindos cabelos, então eu tenho que baixar a cabeça, lavar só o cabelo, para depois tomar banho. Porque se eu for fazer tudo ao mesmo tempo, posso ficar eletrocutado aqui, né? Em casa é assim. E quando você sai? Também você vai ver. O mundo não é pros grandões, não? Às vezes não. Vamos lá ver? Vamos ver, porque eu sou baixinha até agora, eu tô levando vantagem, viu? Porque a minha vida é mais fácil. Com certeza. Vamos lá então, para as ruas do Recife. Começamos com o teste do carro. Escolhemos um bem grande.
Para entrar já não está sendo fácil. Ih, Sidão. E o carro é grande, hein? Imagina se ele fosse pequeno. Foram 15 minutos encolhido. Sair do carro foi um alívio. E as pernas? Tá um pouco dormente agora. Foi rápido. Cada passo era um flash. Sidão virou o centro das atenções. A rua parou. Dá medo, não pode ficar um pouco próximo dele. O quê? Sei lá, penso que ele vai esmagar, gente. O gigante. Estou aqui no Recife, tirando foto com o homem mais alto do mundo. Última foto, hein, gente? Última foto, aí vai ter que ir. Conseguimos ir às compras. Outro desafio. Vamos ver se a gente acha algum. Sapato? Tênis, sapatos, sandália, o que for. Era 53 desse verde aqui. No máximo eu consigo 47. Uma camisa poderia ser mais tranquilo pra achar. Ou não. Isso é 3G. Essa vai ficar baby look, eu não uso baby look. Tem que ser sempre chega. Sem sapato, sem camisa. Não deu. Graças à altura, Sidão teve a maior facilidade para encontrar um esporte para praticar. Um atleta sob medida para o basquete. Eu comecei cedo, comecei com 15 anos, fui para a Espanha com 17, morei 10 anos lá e passei por 6 ou 7 países que foram me dando experiência de vida. Sidão passou 10 anos jogando fora do Brasil. Voltou em 2014. Agora foi contratado pelo esporte para ajudar a equipe a conquistar uma vaga na NBB, a primeira divisão do basquete brasileiro. Aos 31 anos, o baiano é o maior destaque do time pernambucano e o jogador de basquete em atividade mais alto do país. Dentro de quadra, os 2,15 metros só ajudam. Nada como ser um gigante por aqui. Tem suas vantagens e suas desvantagens. No Sul-Americano de Vôlei, o Cruzeiro começou com uma vitória fácil. 3-0 sobre o San Martín da Bolívia. Venceu um dos sets por 25-5 e o outro por 25-8. Já pensou? O Taubaté também ganhou na estreia, 3-0 sobre o Bohemians do Uruguai. E hoje os brasileiros se enfrentam em San Juan, na Argentina. A seguir tem gols pelo Brasil e na Libertadores o Corinthians se classificou para a chave mais difícil da competição, que tem São Paulo, São Lourenço e Danúbio. Bora dar um giro no Brasil? Olha, lá no Rio Grande do Sul, os times grandes estão passando maus bocados no início do Campeonato Gaúcho. No Carioca, o Flamengo está muito bem. No Paulista, não teve gol no clássico entre Santos e São Paulo, só que o Palmeiras mandou bem contra o Rio Claro. No Paulistão, Alan Patrick fez ótima jogada pela esquerda e cruzou para o argentino Cristaldo marcar. Palmeiras 1, Rio Claro 0. De novo, o passe de Alan Patrick e Zé Roberto mandou para o gol, 2-0. Cruzamento de Robinho e Rafael Marques fechou o placar, Palmeiras 3, Rio Claro 0. No Carioca, o Botafogo saiu na frente do Bangu com esse gol de Bill. Cobrança de escanteio e a bola sobrou para quem? Bill fazer o segundo dele no jogo. Jobson driblou o goleiro e fez o terceiro. Botafogo 3, Bangu 0. Marcelo Cirino fez 1-0 para o Flamengo contra o Cabofriense. Sassá empatou. Depois do escanteio, a bola sobrou para Everton fazer o segundo do Flamengo. Outra cobrança de escanteio e desta vez o zagueiro Samir cabeceou para fazer 3-1. Eduardo da Silva fez o quarto e Alexandro também deixou dele. Flamengo 5, Cabofriense 1. No Campeonato Paranaense, Kaique recebeu na entrada da área e chutou no cantinho. Atlético 1, Prudentópolis 0. Cruzamento na área e Lula cabeceou para fechar o placar. Atlético Paranaense 2, Prudentópolis 0. Gauchão, depois da cobrança de escanteio, Marcelo Groy saiu mal e Nena só precisou empurrar para o gol. Final Grêmio 0, Brasil de Pelotas 1. E o Internacional empatou 0-0 com o Cruzeiro Gaúcho, lá em Gravataí.
E olha, pela Taça Libertadores, o Corinthians confirmou a vaga para a fase de grupos com o empate com o Once Caldas na Colômbia. E na semana que vem já tem clássico com o São Paulo. Eles vão para um tudo ou nada, repito, o Corinthians venceu por 4-0, você sabe. Para quem precisava de pelo menos 4 gols, o Once Caldas fez pouco no primeiro tempo. Só levou perigo em chutes de fora da área. A bola veio de longe. A vantagem corintiana, que já era grande, aumentou aos 15 minutos. Tabela de Sheik com Danilo. Passe para Jadson e bola para Elias, que driblou o zagueiro e tocou por cima do goleiro Quadrado. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Com o gol corintiano, o Once Caldas tinha de fazer agora 6 gols para se classificar. Mas parou nas defesas de Cássio. Os jogadores do Corinthians pareciam tranquilos. Os jogadores. O Tite tá irritado. O técnico não. Ele tá tão irritado que ele precisa conversar com alguém. Para deixar Tite ainda mais nervoso, Fagner perdeu a chance de fazer o segundo. O Fagner chegou na boa, tocou pro meio, podia ter feito o gol. 1-0 no primeiro tempo e acredite. E o Tite está irritado. Bronca do Tite no vestiário. No intervalo o Tite já cobrou a gente, mesmo com já garantido, ele queria que a gente jogasse melhor, que acertasse mais passes, que finalizasse mais. Então, essa é a nossa característica, trabalhar sempre buscando o melhor. No início do segundo tempo, pressão do Once Caldas e quase gol contra de Ralf. Na sequência, ele ainda evitou o empate em cima da linha. Os colombianos também pararam nas defesas de Cássio. Olha o toque de cabeça. Outra vez o Cássio, outra vez a bola na trave, outra vez eles chegam. E só conseguiram marcar na boa jogada de Arango pela esquerda. O Arango levou vantagem. Gol do Once Caldas. O Once Caldas precisava de mais 5 gols, mas não teve tempo nem competência. Empate em Manizales, Corinthians classificado. A notícia ruim para os corintianos é que Guerreiro pegou 3 jogos de suspensão por causa da expulsão na primeira partida contra o Once Caldas. Cumpriu o primeiro jogo ontem. Está fora também do clássico. Certamente vai fazer falta, mas o grupo ele é qualificado, tem jogadores de alto nível que também pode substituir o Guerreiro. Barcelona e Villarreal pela semifinal da Copa do Rei. O Suárez ganhou da defesa, arrancou e rolou pro Messi. Aí você já sabe, Barça 1-0. Depois da assistência, o Suárez deu mole na saída de bola e o Villarreal conseguiu o empate. O Trigueiros mandou de longe e o Ter Stegen aceitou 1-1. Mas rapidinho o Suárez se redimiu nessa tabelinha aí, ó, com o Iniesta. Iniesta 2-1. O Messi bateu o escanteio na cabeça do Piqué, 3-1. Mas atenção, porque quando o Musacchio meteu a mão na bola, algo muito raro aconteceu. Com o Messi em campo, outro jogador foi para a marca do pênalti bater uma penalidade para o Barcelona. A última vez tinha sido lá em 2010. O Messi deu essa moral para o Ibrahimovic e o sueco correspondeu. Desde então, o Messi não deixou mais ninguém bater e fez 33 gols de pênalti. Até que ontem o felizardo foi Neymar. Aí o Neymar foi lá, fez paradinha, mas o Asenjo pegou. Agora é que o Messi vai demorar a te dar outra chance, hein, Neymar? Barcelona 3, Villarreal 1. O Barça pode até perder por 1-0 no jogo de volta, que mesmo assim vai para a final da Copa do Rei. Na outra semifinal, Atlético Bilbao e Espanhol empataram em 1-1. A seguir tem a concorrência forte no Atlético e o novo doping do Anderson Silva. Até já. Estamos de volta e o lutador Anderson Silva foi pego novamente no exame antidoping.
Segundo o site combate.com, a Comissão Atlética do Estado de Nevada ainda não divulgou o resultado oficial. O exame feito por Anderson no dia 31 de janeiro, dia da luta contra o Nick Dias, detectou a presença de substâncias proibidas. O primeiro teste, feito em 9 de janeiro, encontrou vestígios de 2 anabolizantes. No segundo, realizado 10 dias depois, deu negativo. O site especializado americano MMA Junk também confirma a notícia. Uma reunião da Comissão Atlética de Nevada vai analisar o caso na terça-feira. Anderson ainda não pediu a contraprova do exame que deu positivo no dia 9. Domingo no Esporte Espetacular, a repórter Juliana Sana descobre os segredos da piloto Bia Figueiredo, única mulher na Stock Car. Bia revela que já sofreu preconceito. É o quadro Mulheres Espetaculares. E cada vez mais, craques brasileiros trocam o Brasil por clubes da China e do Oriente Médio. Perguntamos ao Dunga se eles continuarão a ser convocados. Domingo, depois do Auto Esporte. O Atlético encara o Democrata no sábado pelo Campeonato Mineiro e olha, a disputa por vagas no time está aberta. O Atlético tem um grupo grande. São 34 jogadores em um elenco qualificado. A chegada de Lucas Prato e do meia Cárdenas deixou o setor ofensivo ainda mais disputado. 12 jogadores atuam do meio de campo para frente. Os titulares têm sido eficientes no Campeonato Mineiro e alguns reservas têm aproveitado as chances nos treinamentos. Gols no jogo treino contra o Progresso de Angola. Quanto mais treinamentos, mais oportunidades para o técnico Levir Coupe escolher os jogadores mais bem preparados para entrar em campo. E quem atua no setor ofensivo precisa se esforçar ainda mais para conquistar ou manter uma vaga no time. O atacante Carlos, de 19 anos, já disputou 40 partidas pelo Atlético. Virou titular mesmo em setembro do ano passado, mas não se intimida com a concorrência e quer tirar proveito dessa situação. Agora essa disputa de posição, esses jogadores que estão aí, então está me motivando cada vez mais, poder treinar cada vez mais forte, para mim poder manter o ritmo e poder continuar sendo titular. Carlos tem outra função, além de buscar o gol, se movimentar em campo, o que pode beneficiar outros atletas. Contra o Tupi, por exemplo, chamou a atenção dos marcadores. Luan tocou para Lucas Prato, livre, balançar a rede. Eu já venho treinando assim, já coloquei na minha cabeça desde o ano passado. Eu vi que o ano passado eu fiz bem, então esse ano eu quero fazer melhor ainda. Para não deixar o último reforço, meia Cárdenas, pegar o lugar dele. Na sua vaga não, né? Espero que não. O Comitê Olímpico Brasileiro confirmou que Belo Horizonte é uma das 6 candidatas a receber os Jogos de Futebol nas Olimpíadas do ano que vem. Além de BH, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Brasília e Salvador. Agora falta só a aprovação das cidades pela FIFA para que as sedes sejam oficializadas. Tamo na torcida. Boa tarde.